oração no dia de hoje. Entramos já nessa semana de preparação para a ordenação dos novos padres da nossa igreja, João Júnior e Péricles, que se ordenarão no próximo sábado com as nossas orações, também pelo Ministério de Música da nossa paróquia, que cantará na missa de ordenação. Um privilégio para a nossa paróquia ser lembrada justamente num momento tão sublime e importante na nossa igreja. Temos daqui a pouco um casamento, pedindo a Deus que abençoe o casal, que celebrará seu momento no dia de hoje, colocando justamente diante de Deus a vida, a missão e o compromisso de fidelidade de um para com o outro. Nossa preparação, já estamos nos aproximando também do final desta primeira parte do tempo comum e nos preparando para o período quaresmal. Então, já nos organizando para o nosso retiro quaresmal que nós temos todos os dias, no momento, aqui às 6 horas da manhã na igreja. Vamos conversar um pouquinho, começando com a segunda leitura de hoje. Qual é a melhor vocação entre os casados ou os solteiros? Qual é a melhor forma para poder servir a Deus? O texto, Paulo vai nos apresentando a necessidade da compreensão da ação nossa diante daquilo que o Senhor nos apresenta. E ele apresenta duas situações: a situação do casado e a situação do solteiro, seja para o homem, seja para a mulher. O homem casado é solícito pelas coisas do Senhor. O homem não casado, já estou misturando. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua esposa. O casamento, vocês sabem, que é um dos sacramentos do serviço. Nós dividimos os 7 sacramentos em três blocos. O sacramento de cura e libertação, que é a penitência e a unção dos enfermos. Nós temos o sacramento de iniciação à vida cristã, batismo, crisma e eucaristia, e o sacramento do serviço, que é ordem e o matrimônio. O padre ordena para servir a todos vocês. O casal se ordena, de uma certa forma, casa-se para servir um ao outro e servir a família. É o sinal sublime do amor que é apresentado, então, para nós. Então, a pergunta apresentada a Paulo na comunidade de Corinto é justamente esta: qual é a melhor situação? Ficar casado ou ficar solteiro? E Paulo avisa que as duas se tornam importantes quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, como serviço maior. Esta se torna importante para nós, porque assim é o melhor sinal que nós devemos então nos conduzir. O esposo e a esposa sejam solícitos um para com o outro, para o serviço, para o crescimento da sua vida matrimonial. Os solteiros devem também ser um sinal da presença de Deus nas suas vidas. Zelem pela vida que vocês têm, ou melhor, pela vida que nós temos. Zelemos, para que realmente tenhamos esta preocupação de nos encontrar com este sinal de Deus. Paulo diz: digo isto para o vosso próprio bem, não para armar laços contra vocês, mas que todos levem uma vida melhor, segundo os sinais do amor de Cristo. Este é o sinal importantíssimo. A vocação deve ser vivida nesta intensidade. A esposa, apaixonada pelo seu esposo, se coloque a serviço, para que a sua família seja edificada pelo sinal do seu amor. O esposo seja solícito também para com a sua esposa, cuide, zele, para que realmente seja esse sinal do sacramento apresentado a todos.
Esta deve ser a missão. O solteiro e a solteira, assumindo a sua vocação, seja sacerdotal ou religiosa, ou a vocação da vida, que tenha esta condição de cuidar e zelar pelo bem na presença de Deus. A primeira leitura de hoje, do livro do Deuteronômio, a pergunta feita, ou o pedido feito, apresentado a Moisés, Moisés falou ao povo dizendo: o Senhor, teu Deus, te dará, fará surgir para ti e de toda a nação, no meio dos irmãos, um profeta. O profeta é aquele que anuncia, que denuncia, aquele que faz a comunidade crescer, que traz a esperança na vida de todos. O profeta, ele orienta a comunidade no sinal da vida. E assim devemos ser todos nós. Mas o profeta tem que ser verdadeiro, anunciador da palavra, levar a comunidade à vivência da palavra. E esta palavra que edifica, que fortalece. O profeta tem que estar atento para ser o sinal, não contra testemunho. Moisés avisa, sinais de Deus, que porventura, se um dos profetas for falar em nome do Senhor, mas não a verdade, este será condenado. É preciso que estejamos atentos para o anúncio da palavra de Deus, para o compromisso que nós devemos ter a cada dia, para assumirmos de verdade aquilo que o Senhor nos apresenta. O Evangelho de hoje, nós estamos fazendo o caminho com São Marcos. Marcos, então, nos fala, mais uma vez, dos sinais de Jesus. Agora Jesus está na sinagoga. Entrou na cidade de Cafarnaum. E Jesus começou a ensinar. E diz o texto, um ensinamento com autoridade. Um ensinamento que leva a comunidade a crescer. Ensinava de verdade, com palavras fortes, mas levando a comunidade a entender os sinais daquilo que Deus apresenta. Mais uma vez nós temos, isso vocês vão ver sempre no Evangelho de Marcos, e olha que nós estamos no início do Evangelho, capítulo 1, de 21 a 28. Uma das situações apresentadas é: quem é Jesus? E as respostas vêm apresentadas pelos demônios, pelos pobres, pelos excluídos, pelos marginalizados, uma resposta direta, justamente daqueles que estão à margem de uma sociedade, mas que sabem e entendem de verdade quem é Jesus. A resposta começa agora, primeiro pelo demônio que sabe quem é Jesus. E a pergunta feita é: que queres de nós, Jesus Nazareno? Que queres de nós? Viestes para nos destruir? Jesus nos convida à libertação. E o primeiro sinal apresentado ao homem, aqui endemoniado, é a sua libertação por inteiro. Não a libertação por acaso, mas a libertação que leve a pessoa a não mais procurar aquilo que te escraviza, não mais os demônios que a vida vai apresentando, mas sim uma libertação por inteiro. Não basta só fazer a oração, é preciso viver a intensidade dessa oração, o compromisso que a oração vai te apresentando. E o texto vai justamente nesse sinal. Que queres? Que queres de nós? Jesus não quer nada do demônio, quer libertar aqueles que se escravizam, aqueles que se deixam levar pelas coisas do mundo. Quer fazer com que este sinal seja a aliança apresentada. O primeiro sinal que Jesus apresenta ao demônio é: cala-te. A libertação tem que vir para que aquele que está escravizado, endemoniado, tenha a possibilidade de falar. E falar também com autoridade, como vai a primeira leitura de hoje. Cala-te. O demônio sacode aquele homem com violência e sai, dando gritos. Todos se espantam.
A libertação causa espanto. A escravidão causa o mesmismo. Não temos, diante da escravidão, forças para poder lutar por aquilo que acreditamos. A escravidão nos aprisiona, não nos deixa ser livres diante de tudo. Muitos momentos nos deixamos escravizar pelos pensamentos dos outros, por situações que são apresentadas, mas é preciso buscar o conhecimento para libertar de todo mal. É o sinal que o Senhor deseja de cada um de nós. E é isto que nós precisamos buscar a cada dia. O que é isto? Espanta todos. Quando se ensina com liberdade, com autoridade, a comunidade se assusta, porque precisa enxergar o novo. Precisa sair do mesmismo. Precisa entender que a libertação só acontece quando aquele que vai ser libertado realmente deseja. Não seja só em palavras, mas também em atos. Liberta-te daquilo que te escraviza. Liberta dos demônios que são apresentados a ti. Faça com que a sua vida seja esse sinal de libertação. Deixe o ensinamento chegar da melhor forma possível. A fama de Jesus se espalha porque o ensinamento liberta, salva, cura. E é isto que nós devemos buscar a cada dia. Ele ensina com autoridade. Encerremos com o salmo responsorial de hoje. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Deixemos Deus falar conosco, nos libertar de tantas situações, tantas amarras. Adoremos, prostremo-nos diante do Senhor, porque Ele é o sinal desta libertação. Que os demônios não têm poder diante de Deus. Com o coração voltado para Deus, escutemos a sua voz e deixemos-nos tocar pelo seu ensinamento.